A paz do Senhor. Seja bem-vinda, bem-vinda, bem-vindo para mais uma aula do nosso CIP, que é o curso Culto Infantil Paralelo. Se você está aqui, com certeza você já tem experimentado coisas novas no seu ministério através das nossas aulas. Eu tenho certeza disso. E nós estamos dando passo a passo, então, do culto infantil paralelo, como ele deve se proceder, como deve acontecer. E hoje nós vamos falar de mais dois temas importantes e relevantes, né? Nós falamos sobre o preparo, sobre a organização, sobre o início, como eu vou iniciar na nossa primeira aula. Nossa segunda aula nós falamos sobre decoração, falamos sobre acolhida e falamos sobre quebra-gelo. Então vamos lá, você já fez essa acolhida com as crianças, elas estão lá no templo, você fez o quebra-gelo e agora? Agora é a hora de começarmos o nosso culto em si, né? Propriamente dito aí. E a gente precisa pensar como é o culto na sua igreja. Qual que é a liturgia do culto da tua igreja? Então a gente vai pensar no sentido de tem igrejas que têm a liturgia diferente, né? Tem igrejas que começam com louvor, depois vem oração, depois vem leitura. Tem igreja que não existe grupos de louvores que cantam. Tem igreja que não tem os departamentos. Então, para o culto infantil paralelo, você precisa seguir a liturgia do culto da sua igreja, do culto dos adultos. Não tem como eu pegar, por exemplo, eu sou a Assembleia de Deus. Eu não consigo pegar o culto da Igreja Batista e fazer lá no culto das crianças, porque senão, quando elas chegarem na idade, no tempo de estarem participando no culto com os adultos, o que vai acontecer? Elas vão estar perdidas, elas não vão ter identidade, referência, tá? Então, o que é interessante? Que você siga a liturgia do culto da sua igreja. Tudo bem? Então você vai pensar como que é que o meu pastor faz o culto. Quais são o passo a passo do culto da minha igreja e você vai seguir esse passo a passo lá no culto infantil, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre mais dois temas. Hoje nós vamos falar sobre oração e nós vamos falar sobre leitura bíblica. A ordem da liturgia você vai ver como é na sua igreja. Tudo bem? Então, depois do nosso aulão, a gente pode falar sobre isso. Mas, por exemplo, na minha igreja começa com oração. Então, eu vou começar com oração. Se na sua igreja começa com louvor, você começa com louvor, tá? Então, eu vou dar o passo a passo e depois você vai ver como é a liturgia aí na sua igreja. Tudo bem? Combinado? Vamos lá? Nós vamos falar de oração. E aí, como eu ensino minha criança a orar? A oração existem várias formas de você orar, mas o que ela mais precisa entender é que oração é falar com Deus. E aí o que vai acontecer? Você vai começar nesse primeiro momento, você orar, você falar com Deus, tá? Então a gente precisa evitar de falar palavras muito difíceis, que às vezes a criança não entende. Já pensou a gente começar lá, magnificentíssimo e grandioso Deus, a criança vai dar uma assustada, né? O que é isso? Então a gente precisa falar a linguagem dessa criança. Então, Senhor Deus, Pai do céu, meu Pai, tá? E você vai orar com a criança. O que é importante? Que a gente ore chamando Deus para aquele culto, chamando a presença dele, do Espírito Santo para aquele culto, porque através da presença do Espírito Santo é que Deus vai agir. Tia, e como que a gente faz a oração? Bom, na sua igreja, existe aquele momento de oração de joelho? Em todo mundo fica de joelho, espera o pastor falar amém e levanta? Se na sua igreja existe, você pode introduzir isso com as crianças, tá? Então nós vamos agora dobrar os nossos joelhos. Mas não faça nada, gente, sem explicar, tá? Tudo precisa de uma explicação. Então você vai, por que que nós vamos nos ajoelhar? Por que que nós nos ajoelhamos? Você já parou para pensar que às vezes uma criança, ela pode se perguntar isso? Por que que eu me ajoelho para orar? Por que os adultos se ajoelham para orar? Outra coisa importante, por que eu fecho os olhos? Por que fechar os olhos para orar? Então, todas essas dúvidas, essas indagações que você pode pensar, eu estou pensando como criança, a criança pode pensar isso, elas devem ser esclarecidas. Nós nos ajoelhamos em reverência ao Senhor. Quando nós nos ajoelhamos, nós queremos dizer, Senhor,
eu preciso de ti, eu me rendo aos teus pés, Senhor, eu me humilho aos teus pés. Senhor, diante de ti, com os meus joelhos dobrados, eu estou querendo dizer, olha para mim. Eu estou chamando a tua atenção, Papai do céu, olha para mim, tá? Então você pode explicar isso para a criança. Por que eu fecho os olhos? Porque quando eu fico com os meus olhinhos abertos, eu enxergo tudo que está ao meu redor, não é? E aí, às vezes eu estou falando com o Papai do céu, passa uma criança, eu vou olhar, esqueci o Papai do céu. Às vezes eu estou falando com o Papai do céu, acontece alguma coisa lá no telão da igreja, eu vou olhar e esqueci o Papai do céu. Então, por que a gente fecha o nosso olhinho? Para nada nos atrapalhar. A gente fecha os nossos olhinhos para ter uma comunhão maior com Deus. E isso você vai explicar para sua criança, você vai explicar. Então, por exemplo, é o primeiro dia do culto, nós vamos começar explicando tudo isso. A gente precisa ensinar as nossas crianças o que é um culto. A gente precisa ensinar as nossas crianças o que é uma adoração ao Senhor, tá? Então, oração. Tia, na minha oração, na minha igreja não ajoelha, a gente ora em pé. Ótimo, coloca as crianças em pé para orar. Tia, na minha igreja é oração, cada um ora e os outros de concordância. Na minha igreja é oração de concordância. Uma pessoa ora e os outros concordam, dizendo apenas amém, que assim seja. Ou em nome de Jesus. Você vai ensinar suas crianças assim. Tia, não, na minha igreja todo mundo ora junto ao mesmo tempo. Você vai ensinar sua criança assim. Por quê? Porque a criança precisa entender que Deus ouve a oração dela. Independente se é com todo mundo, independente se é sozinho, Deus ouve a oração dela, tá? Ensinar as nossas crianças a levantar um clamor, a orar. Explicar os tipos de oração. Existe a oração da adoração. Existe a oração intercessória, não é? Que é aquela oração que a gente pede, olha, eu peço oração para minha mãe que está doente, eu peço oração para o meu amiguinho que quebrou a perninha, eu peço oração porque eu vou fazer uma prova, eu peço oração porque meu papai está com uma causa na justiça, eu peço oração porque eu estou gripado. Então, são orações de intercessão. Então, nós vamos ensinar às nossas crianças que elas precisam o quê? Orar pelos outros, tá? Outra coisa, como eu começo uma oração? Eu começo adoçando a boca do Papai do Céu. Você pode usar a dinâmica da bala, que é perfeita, é maravilhosa. Depois, se alguém precisar, me chama, que eu passo. O que que é? Você vai falar coisas lindas para Deus. Você vai dizer o quanto você ama Deus, você vai adorar Deus. Então, tem vários tipos de oração e existem os passos também da oração. E como é que eu sei os passos da oração? Através da oração do Pai Nosso. Exatamente. Você já orou hoje a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu. Não! O que que é a oração do Pai Nosso? Eu te convido a fazer uma pesquisa e a você procurar o que significa a oração do Pai Nosso. Quando a gente ora o Pai Nosso, nós glorificamos a Deus. Quando a gente ora o Pai Nosso, nós pedimos perdão dos pecados. Quando a gente ora o Pai Nosso, a gente reconhece o nosso erro. Quando a gente ora o Pai Nosso, nós pedimos a bênção de Deus para a nossa vida. Você já orou hoje? Isso! Então, ensine a sua criança a oração do Pai Nosso, mas não aquela decorada. Ela pode saber também, porém, a orar de verdade. Então, esse momento da oração, ele deve ser dentro do culto infantil paralelo, com reverência. Não permita que as crianças brinquem no momento da oração. Saiba falar, mas não permita que exista irreverência. Você vai explicar. Nós vamos conversar com o Papai do Céu. Ele está aqui para nos ouvir. E aí, então, você vai orar. Você pode convidar uma criança para orar. Existe a oração responsiva, em que você vai orar e os outros vão repetir. Geralmente a gente faz isso com as crianças. Papai do céu, e as crianças respondem, Papai do céu. Existem aqueles cultos em que a criança vai lá e ora. Você vai ser direcionado pelo Senhor. Porém, não deixe que o seu culto inicie sem uma oração. O começo do seu culto tem que ser orar, tem que ser pedir a presença de Deus. Os primeiros cultos que você for, ore com convicção, ore com vontade, ore com fé. Acredite, você não está ali brincando, você está ali cumprindo o teu chamado. Peça a presença do Espírito Santo para dentro de você. Peça para que o Espírito Santo use você naquele culto, para que o Espírito Santo encha as crianças. Faça uma oração fervorosa. Eu tenho certeza que Deus ouve a nossa oração.
tá bom? Então, oração. Nosso tema, oração, dentro do culto infantil paralelo. Você vai poder pesquisar e buscar coisas novas relacionadas à oração infantil, como ensinar a criança a orar, tá? E eu tenho certeza que vai ser uma benção. E agora a gente vai falar de leitura bíblica. Olha, todo culto precisa ter uma leitura bíblica. Todo culto precisa ter a leitura devocional. Aí lembra que eu falei do preparo do culto? Se eu já sei o tema do meu culto, a minha leitura bíblica pode ser algo relacionado ao tema do meu culto. Entenderam? As crianças já vão percebendo, olha, a decoração falou disso, a leitura bíblica está falando disso, né? Então, a leitura bíblica é muito importante. Dicas da Tia Val. Não leve o celular para substituir a sua Bíblia, de jeito e de maneira nenhuma. A sua criança precisa perceber que você está lendo a Bíblia. A sua criança precisa ver a Bíblia nas suas mãos. A sua criança precisa entender e ver e ouvir que aquilo tão lindo que está sendo dito, que está sendo lido, está contido dentro da Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus. Então, eu quero que você pense nessa questão e que você olhe para dentro de você e perceba como está a minha leitura. Como está a minha leitura? Às vezes a gente vai ler um versículo, nós não ensaiamos em casa, nós não preparamos, nós não lemos o versículo, a gente procura ali em cima da hora. Eu já vi muitas coisas, gente. Eu já vi muitas coisas, eu já presenciei muitas coisas. Meu Deus, deixa eu ver que versículo que eu vou ler. Procura no Google e aí a hora que vê fala as palavras erradas, tá? Então, leitura bíblica é muito importante a gente se preparar, tá? Porque é o primeiro momento que Deus está ali falando conosco e Deus tem algo para nos falar. Tá? Então, faça a leitura bíblica no culto infantil paralelo. Você pode também chamar uma criança que você sabe que leu bem, que lê bem, que já sabe ler, porque a gente não pode também, gente, trazer constrangimento para as nossas crianças. A gente não pode trazer constrangimento, percebe? Às vezes você chama uma criança que ela não tem habilidade da leitura, o que vai acontecer? Ela vai passar vergonha, algumas podem rir, né? E isso não é legal. Então, o que eu aconselho vocês? Ou você faça a leitura bíblica, ou você tenha certeza de que aquela criança que você chamou, ela está preparada, ela já sabe que ela vai ler, faça com antecedência. Gente, tudo é organização, né? Lembra que eu falei? Então, organize o seu culto. Saiba quem vai ler, quem vai cantar, quem vai ministrar. Depois, eu vou passar na última aula o passo a passo, o cronograma, como que a gente faz para distribuir as atividades entre as tias no começo, tá bom? Então é interessante que agora nesse começo, que você vai começar o culto infantil paralelo, sejam os adultos, porque as crianças vão copiar os adultos, as crianças vão aprender com os adultos. Então, que seja esse momento um momento prazeroso, um momento, né, em que a criança está também aprendendo. Então, dentro do culto infantil paralelo, não pode faltar a leitura bíblica devocional, que é aquela primeira leitura que a gente vai fazer no início do nosso culto. Tudo bem, então? Então, ó, o tema da nossa aula de hoje foi oração e leitura bíblica, tá? Espero que você tenha gostado. Espero que você use esses recursos e faça de uma maneira de forma a abençoar a sua criança, tá bom? Então, depois eu vou deixar algumas sugestões de leitura do Pai Nosso, eu vou deixar tudo linkado para vocês no link, tá? Em vez de eu colocar aqui dentro da aula para o vídeo ficar muito grande, gente, queria conversar isso com vocês. Os vídeos estão ficando muito grandes e eles estão demorando para subir. Aquela aula passada eu quase não consegui subir o vídeo. Então, eu estou fazendo uma aula mais compacta, tá bom? E eu vou mandando as atividades e os links, tanto no Drive quanto no grupo do Facebook, tá bom? Que você tenha uma ótima aula de hoje e eu te espero na aula que vem. Que Deus te abençoe!